Leiamos. Leiamos. Leiamos Passarinho às 8h pouco, da Jaqueline Conte, ilustrações do Adilson Farias. Foi publicado pela Insight Editora. Marcos entra em casa ofegante, depois de brincar de pega-pega com os amigos do prédio. Vê a mãe no sofá, pensativa, com um leve sorriso no rosto, olhando para um bloquinho de papel. O que foi, mamãe? Que sorrisinho perdido é esse? Estou só pensando, meu filho. Só pensando. Pensando em quê? Fala, disse o menino, já se aboletando ao lado da mãe. Tá bom, Marcos. Estou intrigada com uma coisa. Que coisa? Faz uns 10 dias, numa manhã como esta, um passarinho azul apareceu aqui, do nada aqui em casa. Ele tentava entrar na sala da frente e dava de cara no vidro da janela. Batia, voltava um pouco, sentava-se na tela de proteção para pegar fôlego e voltava a se jogar contra a vidraça. 1, 2, 3, 10 vezes. Depois, desistiu e foi embora. Tadinho! E o que você fez enquanto ele se batia, mamãe? Fotografei. Só isso? Não, também fiz um poema. Que poema? Indagou o moleque, sempre interessado nas histórias que a mãe contava. E a mãe falou o poeminha em 5 versos. Passarinho azul, kamikaze, quer entrar a qualquer custo. Não, passarinho, assusto. Vidro não é infinito. Gostou? Gostei, mas por que kamikaze, mamãe? Você acha que o passarinho quer mesmo se machucar? Não, filho. É só uma maneira de dizer que ele estava, vamos dizer, dirigindo perigosamente, riu a mãe. Ele podia ter se machucado no vidro. Isso mesmo. Tá, mas isso ainda não explica o sorrisinho perdido que você tinha quando eu cheguei. É que dias depois, no mesmo horário, eu vi o passarinho de novo. E aí? Eu filmei o bichinho. Ah, mãe, só filmou e deixou o coitado se batendo? Não, eu filmei e fiquei louca para descobrir por que o passarinho ficava fazendo aquilo. E fiz outro poema. Fala. Este se chama Passarinho às 8h pouco. E recitou o poema de cabeça. Passarinho azul se lança contra o vidro vidrado todo dia às 8h pouco da manhã. Por que passarinho? Passarinho vê no vidro o verde bosque dobrado e acha um só insuficiente. Será, passarinho? Vê no vidro outro passarinho a competir pelo verde espaço. Territorial ataque, de azul. Precisa, passarinho. Passarinho azul, narciso, vê no vidro infinito reflexo. Quer se matar, de amor. Passarinho que me adoenta, o que queres, azulzinho? O que pensas? Esse passarinho me poema todo dia, às 8h pouco da manhã. Você acha que ele pensa que é outro passarinho? Pode ser. Ou que tem um bosque pro lado de cá? Pode ser. E esse bate-bate ainda aparece? Eu nunca vi. Apareceu hoje, acompanhado. Outro passarinho azul? Não, era verde. Talvez fosse fêmea. E os dois ficaram se batendo? Não, só o maluco do azul. E o que você fez dessa vez? Foto, vídeo ou mais um poema? Não, filho. Eu abri a janela. Sério, mãe? E daí? Ele foi embora.
E era isso que eu estava pensando quando você chegou. Quando você abriu a janela, ele foi embora. Marcos não pôde deixar de confirmar o fato, enormemente intrigado. Pensou um pouquinho e disse: Puxa, mamãe, essa história me poemou. Posso tentar? E o menino correu para o quarto pegar lápis e papel. Voltou ligeiro e sentou-se ao lado da mãe novamente. Aí escreveu, e riscou, e apagou, e escreveu, e arrancou a página e amassou. E a mãe só olhando o processo. Mamãe, você sempre fala que na poesia a gente tem que fazer a palavra dizer mais coisas do que aquilo que ela nasceu para dizer. Eu não estou conseguindo fazer isso. Converse com as palavras, filho. Brinque. Jogue-as para cima. Lembra daquela? Poesia é poeira voada quando se chacoalha o tapete. É a pequena parte avoada do dente de leão. Tá, vou chacoalhar. Escreve, escreve, risca, rabisca, escreve, apaga, escreve, risca, rabisca, escreve, amassa, pega outra folha, escreve, escreve, escreve e brota um sorrisinho em seu rosto. Terminou, filho? Deixa eu ver. Terminei, mamãe. E entregou-lhe o papel. A mãe olhou nos olhos de Marcos e o abraçou bem apertado. Por vários dias, um sorrisinho teimoso passarinhava no rosto dos dois. Muito bom. Essa foi a história Passarinho às 8h pouco, da Jaqueline Conte, ilustrações do Adilson Farias, publicado pela editora Insight. Muito obrigado, Jaqueline. E agora Obrigada eu quero a que você conte, porque depois do final da história tem algumas surpresinhas aqui no livro que eu achei sensacionais e eu acho que as pessoas que estão ouvindo vão gostar de saber quais são esses extras que tem aqui no livro. Pois é, tem alguns extras no próprio livro impresso e tem um site todo do livro, né? Então, assim, aqui logo depois que termina a história, a gente tem aqui a verdadeira história do passarinho. Essa foto é uma foto que eu fiz da saíra de verdade que se batia lá na minha janela, né? Ela aqui na minha janela. E, isso eu não comentei com você, Anderson, mas um belo de um dia eu deixei uma frestinha da janela aberta e ela entrou bem por aquela frestinha. Ela foi se jogar e entrou pela frestinha e ficou totalmente perdida dentro da minha casa. E aí eu peguei ela na mão, né? E coloquei ali na janela para ela voltar para o bosque, né? E dei água, dei banana, mas ela estava totalmente fora do ar, assim. Então ela ficou uns 10 minutos ali parada se recuperando. Daí eu fiz fotos muito boas. E eu já tinha feito em vários dias, vídeos e tal, que estão no conteúdo extra na internet, né? No site. Mas aqui eu explico, né? Que a história, a saíra realmente se batia e tal. E explico o que é uma saíra, trago algumas informações. E aqui você já ouviu falar sobre isso? Então, eu falo sobre kamikaze, narciso e dente de leão, que são 3 palavras que aparecem, né? Falo de uma forma mais poética sobre esses termos. E depois tem a versão em inglês do livro, que aqui também eu acho muito bacana, porque são os rafos originais do Adilson Farias, os primeiros desenhos que ele fez para o livro em preto e branco. Eu gostei tanto, achei tão lindo em preto e branco, fica uma outra ideia, né, do livro, que eu resolvi utilizar na parte da versão em inglês, utilizar esses desenhos em preto e branco, né? E aí, depois disso, no final aqui, tem um QR Code e um endereço aqui que a pessoa pode digitar também, pode escanear o QR Code ou digitar o endereço, tanto no celular como em desktop, em qualquer lugar, e você entra no site. E aí o site é uma experiência toda à parte, né? Porque foi feito com muito carinho, porque depois, assim, eu sempre gostei de passarinho, mas depois dessa foi uma imersão, assim, realmente no mundo das aves, porque eu comecei a me interessar pelo assunto, fiz curso de birdwatching, entrei mesmo nesse mundo aí, né?
da ciência, das aves. E aí, nesse site, ele é dividido em 4 partes. Uma parte que é poesia. Então, ali, vocês perceberam, né, que o livro não traz o poema que o Marcos fez, né? Então, ali no Isso. site, eu convido as crianças e adultos, quem quiser, né, a pensar em que poema o Marcos poderia ter feito e me mandar. Então, se a pessoa manda um e-mail ali pelo sistema do site, né, ela vai receber no e-mail dela o poema original que o Marcos fez, né, que é o poema que eu pensei, mas não está no livro. Então, vai vir uma ilustração do Adilson Farias com o caderninho do menino com o poema que o Marcos fez, né? Uhum. Então, Só para dar um spoiler, porque eu estou vendo umas pessoas entrando agora, é que o Marcos é o personagem do livro, né? Ele, ao final, escreve um poema para o passarinho, que a mãe dele estimula que ele faça isso, mas o poema que o Marcos escreve não está no livro. não. Então, ele em suspenso isso, né? Mas Sim, se você entrar no bônus, lá no site, e escrever, né? Mandar um recado sim. para você com um poema de criação própria, né? Se a criança criar um poema para o Sim. passarinho e enviar, ela recebe o poema original, como se fosse quase a finalização do livro, vamos dizer assim. Não que falte Sim. isso, né? A história já é bela sem Uhum. sabermos o que o Marcos escreveu. Mas se a criança mandar, tem essa interatividade de receber o poema original, digamos assim, da escrita É, do nosso personagem, né? exatamente. Então, Essa foi uma ideia para a criança realmente, né? Pensar, ficar curiosa e produzir também, né? Tem embarcar nessa coisa da poesia que é maravilhosa. Então, uma forma de incentivar e, ao mesmo tempo, o livro deixa aquele suspense, porque o importante é que aquilo despertou nele a vontade de escrever, né? E como aquela mãe recebe, né, a criatividade, a imaginação do filho. Então, é toda essa questão também de cumplicidade entre os dois. E aí o site tem uhum, outras 3 áreas. A área de ciências, música e educação. Então, em ciências tem um conteúdo bem grande, né? Sou jornalista de formação também, então eu vou cutucando, cutucando. Tem entrevista com ornitólogos, tem textos explicando o que é a diferença de ave com pássaro, com passarinho, né? Uma parte toda falando da espécie saíra, e tem uma galeria de imagens com 30 espécies de saíras. As saíras são dos passarinhos mais bonitos que a gente tem no Brasil, né? São muito coloridos. Então, eu fui atrás de cada fotógrafo de natureza que tinha foto de cada espécie. Eu estava na minha mesa de trabalho cheia de livro de ornitologia para conseguir mapear certinho as saíras e ir atrás dos fotógrafos que tivessem essas fotos para entrar nessa galeria. Então, tem toda uma questão sobre as saíras dessa espécie, sobre o saí azul. Tem toda a história, né, do verdadeiro passarinho. Então, tem as fotos do passarinho de verdade, os vídeos do passarinho de verdade, essas entrevistas com ornitólogos. Na parte de música, tem cerca de 30 músicas que eu e o meu parceiro musical, Ronald Magalhães, selecionamos, que são músicas que trazem nomes de passarinhos na música. Então, tem um comecinho lá, algumas estrofes, e depois leva para um site que tem a música, né, a gravação da música em áudio ou em vídeo, tudo isso bem conferido, para ver se não tem nenhum vídeo esquisito, alguma coisa estranha entrando, tá tudo conferido. Tem 2 composições minhas com o Ronald, uma música que, na verdade, eu compus e a gente gravou em estúdio, que é tema do livro, né, que se chama Saí Azul, que também está lá no livro. E uma outra que é da minha janela, que eu falo dos passarinhos que eu via da minha janela. Então tem ali também que a gente gravou, daí eu e o Ronald cantando, né? E uhum. então tem mais uma tucanada, são 3 músicas nossas, na verdade, e uma gravada em estúdio mesmo. E uma coisa que também, voltando um pouquinho, é que lá no começo tem os áudios da narração da história. Então, é uma brincadeira também, porque o usuário ele pode escolher se quer a narração em português ou em inglês, e se quer a narração por homem ou por mulher, né? Então, se for uma narração masculina, vai aparecer lá um fundinho azul, porque o passarinho azul macho, a saíra azul macho é azul, e a saíra azul fêmea é verde. Então, se você mudar para o feminino, ele vai aparecer verde ali. E uma última área que é de educação, que na verdade tem aí pelo menos 14 sugestões de como os mediadores de leitura podem trabalhar com o livro
na área de artes, na área de literatura, na área de ciências, né? Algumas ideias aí que a gente foi desenvolvendo, porque é um mundo que se abriu, né? Um mundo enorme. Não foi a ideia inicial, porque eu fiz realmente por causa da história que estava ali na minha cara e eu tinha que escrever. Mas, no fim, teve desdobramentos assim que foram muito, muito bacanas e eu curti muito fazer.